gravando com o ministro Valmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho, que fez a conferência sobre a atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor, como garantir mais segurança jurídica nas decisões? O Tribunal Superior do Trabalho, como eu falei na palestra, ele é um tribunal de uniformização da jurisprudência trabalhista. Ocorre que essa jurisprudência, as súmulas e orientações jurisprudenciais não são vinculantes, ou seja, elas não obrigam os tribunais regionais do trabalho a seguirem essa jurisprudência. Isto faz com que os tribunais regionais possam julgar contra a jurisprudência. Então, esse recurso sobe em grande proporção, em grande quantidade, o TST, porque exatamente os TRTs não seguem a nossa jurisprudência, como deveriam seguir. Mas como ela não é obrigatória, é uma orientação para os tribunais, eles não seguem. Isso gera uma grande quantidade de recursos. O TST deve ter aproximadamente 300 mil recursos por ano. E como lidar com as decisões divergentes dos tribunais regionais? Agora, com a nova lei dos recursos trabalhistas, que começa a vigorar a partir do dia 22 de setembro, os tribunais regionais, obrigatoriamente uniformizar, como eu falei na palestra. Ou seja, para que eles possam decidir contra uma jurisprudência do TST, eles precisam reunir o tribunal como um todo para criar uma súmula regional, e essa súmula, se for contrária a uma súmula do TST, aí vai caber o recurso apenas nessa hipótese. Se a súmula for conforme a jurisprudência, se a súmula seguir a jurisprudência do TST, então o recurso não subirá mais para o Tribunal Superior. Essa é uma regra de segurança jurídica. O senhor comentou sobre os danos morais e materiais que estão cada vez mais presentes nos recursos que chegam ao TST. Qual é a proporcionalidade hoje? Mais ou menos de 50% a 60% dos processos julgados têm pedido de indenização por danos. Porque hoje tem muito problema de acidentes de trabalho e doença profissional nas relações de trabalho. E a partir da emenda constitucional 45, o TST passou a ter competência para julgar essas ações entre o empregado e o empregador, ou entre o prestador de serviços autônomo e o tomador de serviços. Então, isto aumentou sobremaneira a quantidade de processos contendo essa matéria de danos morais e materiais. É uma proporção muito grande mesmo de processos, e são processos cada vez mais difíceis de solução, porque envolve medicina, segurança e higiene do trabalho. E como definir as indenizações? Qual o parâmetro que vocês usam? A Constituição e o Código Civil, eles trazem critérios objetivos, mas não são critérios quantitativos nem qualitativos. Isto é, não há uma tabela, não há um tarifamento, isto é proibido. O critério é aberto. Para evitar essas desproporções entre as indenizações fixadas em um mesmo tribunal, exatamente porque eles não uniformizam, ou entre tribunais diferentes, aí nós temos então uma base de dados na jurisprudência com os processos todos catalogados por matéria, e nós retiramos dali então os valores e fazemos uma ponderação para aplicar no caso concreto, evitando essa violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O Código Civil diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, mas ele não fala, por exemplo, da gravidade, da potencialidade, dos reflexos, e aí nós temos então que criar na jurisprudência esses parâmetros. Obrigada.